Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos à Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Daremos início, neste momento, à sessão solene do Conselho Universitário Consum para entrega do título de professor emérito ao professor doutor Roque Antônio Carraza. O título outorgado pelo Conselho Universitário da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo em sessão realizada no dia 28 de setembro de 2022. Convidamos para compor a mesa diretora dos trabalhos a magnífica reitora da PUC São Paulo, professora doutora Maria Amália Anderi. A vice-reitora da universidade, professora doutora Ângela Cavenaghi Temudo Lessa. Convidamos também o excelentíssimo senhor desembargador, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, doutor Ricardo Mair Anaf. E convidamos o professor doutor Vidal Serrano, na qualidade de diretor da unidade proponente, que é a Faculdade de Direito, e representante do Conselho Universitário. Convidamos agora para compor o centro do palco os membros do Conselho Universitário da PUC São Paulo, as pró-reitoras, professora doutora Alexandra Geraldini, de graduação, Márcia Flaire Pedrosa, Planejamento e Avaliação Acadêmicos. Mônica de Mello, Cultura e Relações Comunitárias. E o pró-reitor de pós-graduação, professor doutor Márcio Alves da Fonseca. Ainda convidamos, como representantes do Conselho Universitário, diretores e diretoras de faculdades, Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, professora doutora Patrícia Jundi Penha. Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais, professora doutora Elizabeth Borelli. Faculdade de Educação, professora doutora Madalena Guasco Peixoto. Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes, professor doutor Fábio Cipriano. E a Faculdade de Teologia, representada pelo diretor adjunto, professor doutor Padre Donizete José Xavier. Convidamos também a senhora chefe de gabinete da reitoria, professora doutora Mariângela Belfiore Vanderlei. E o senhor secretário-geral da reitoria, doutor Fábio Mariano da Silva. Convidamos ainda para compor o centro do palco também o doutor Vanderlei Federighi, presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo. E o doutor Antônio Carlos Cedenho, vice-presidente do TRF3. Podem se sentar, por favor. Convidamos a magnífica reitora e presidente deste egrégio Conselho Universitário, professora doutora Maria Amália Pia Bibenderi, para fazer o uso da palavra. Professora, só um minutinho, uma correção. Convidamos para compor a mesa o homenageado, professor doutor Antônio Roque Carraza.
Bom dia a todas e todos. Eu declaro aberta a sessão solene do Egrégio Conselho Universitário da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que nesta sessão outorga, com muito orgulho e satisfação, o título de professor emérito ao professor doutor Roque Antônio Carrasa. Sejam todos muito bem-vindos. Neste momento, convidamos todos e todas a ficarem em pé para a execução do Hino Nacional Brasileiro. Registramos a presença neste momento do Dr. Alfredo Atier, presidente da Academia Paulista de Direito. Registramos também a presença do professor Dr. Ricardo Sayeg, professor de Direito, aqui da nossa faculdade e representando o Conselho Superior da CAPES. E registramos também a presença da desembargadora Mônica Serrano. Neste momento, passamos a palavra ao professor Dr. Vidal Serrano Nunes Júnior, para, na qualidade de orador pela Faculdade de Direito, unidade proponente do título, e pelo Conselho Universitário, fazer sua saudação ao professor Dr. Roque Antônio Carrasa. Bom dia a todos. Magnífica reitora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo,
professora Maria Amália Pia Bibanderi, meu caríssimo amigo, professor Roque Antônio Carrasa, professor emérito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, minha caríssima amiga Julcira Maria de Melo Viano Lisboa, diretora adjunta da Faculdade de Direito da PUC de São Paulo, em nome de quem cumprimento os integrantes do Conselho da Faculdade de Direito e os integrantes do Conselho Universitário, aos quais, neste momento, tenho a honra de representar. Minha caríssima amiga, professora Elizabeth Nazar Carrasa, em nome de quem cumprimento todos os familiares do nosso homenageado. Meu caríssimo amigo Ricardo Mairanaf, em nome de quem saúdo todos os amigos do nosso homenageado. Prezados professores, servidores administrativos, alunos, ex-alunos, senhoras e senhores. Tendo recebido a insigne honra de representar o Conselho Universitário da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo nessa oportunidade, tive a difícil tarefa de traduzir em poucas palavras a vida acadêmica, o currículo e a carreira docente de uma das maiores referências das letras jurídicas brasileiras. Um momento de grande emoção, pois não falamos de uma pessoa distante, cuja fulgurante memória tenha se desvanecido ao longo dos centauros da história, mas de um colega de trabalho, um amigo de diário convívio, de um ex-professor e de um autor em cuja fonte de conhecimento até hoje constantemente nos abeberamos. Falamos de alguém cuja trajetória praticamente já se confunde com a da nossa universidade, pois já se vão praticamente 56 anos desde que o jovem Roque Carrasa entrou pela primeira vez no campus da Rua Monte Alegre. Já nos primeiros anos de bancos escolares, a rapidez de raciocínio, o amor pelo debate, a oratória bem construída e a excelência redacional prenunciavam o brilhante jurista do porvir. Nesse ambiente, não passou despercebido de seus colegas de graduação a entrega entusiasmada aos debates acadêmicos, nos quais, aliando conhecimento e retórica, sustentava com irretocável competência seus posicionamentos. Tamanho era o seu entusiasmo nesses momentos que seu rosto, acerejado pelo intenso sentimento, chamava a atenção de todos, o que lhe granjeou, na graduação, o carinhoso apelido de Moranguinho. Quem me contou isso, Roque, foi o Cedenho que está aqui atrás. Obtendo, em 1972, o grau de bacharel em Direito, ingressou no Ministério Público de São Paulo no primeiro ano de sua formatura, instituição em que permaneceu até 1996, ano de sua aposentadoria. Ali, deixou um séquito de admiradores, quer pela fidalguia do comportamento, quer pela reconhecida maestria com que manuseava o extenso painel de normas e princípios jurídicos. Foi na academia, no entanto, na nossa PUC de São Paulo, que Roque Carrasa encontrou na docência um verdadeiro propósito de vida. A capacidade transformadora da educação encaixava-se como a mão à luva nos sonhos profissionais do então jovem professor. Ainda em 1973, ingressou no mestrado em Direito Tributário na nossa PUC e deu início à sua carreira docente. Em 1977, ingressava no doutoramento, concluindo-o no ano subsequente, sempre sob a competente orientação do professor Paulo de Barros Carvalho. Aliás, com ele, Geraldo Taliba, Regina Helena Costa, Estevão Horvath e outras grandes reputações jurídicas, veio a formar a reconhecidíssima Escola de Direito Tributário da PUC de São Paulo. Logo mais, livre docente, em 1985, e em 1989, torna-se professor titular de Direito Tributário da Faculdade de Direito da PUC. Nesse caminho, diversos livros e artigos, sempre cristalizando raciocínios de altíssima suposição, foram publicados e marcados pela grande aceitação do meio jurídico. A propósito de exemplo, seu curso de Direito Constitucional Tributário, que ora está em sua 34ª edição, obra esta que, ao lado de outras de sua autoria, constituem leitura obrigatória a todos aqueles que pretendem mergulhar no universo do direito público. Falar de seus méritos como pareceristas ou de seu extravagante sucesso na advocacia parece ocioso a essa altura, mas não se pode deixar de registrar um outro Roque Carrasa, aquele marido dedicado, pai exemplar e avô afetuoso, amigo das horas difíceis e companheiro das boas conversas. Como já se disse a Lures, o topo da inteligência é alcançar a humildade. Professor Roque, posso afirmar, já nasceu no topo da inteligência, característica imanente à sua genialidade, o que o fez simultaneamente humilde, respeitando divergências e encontrando nelas uma fonte de constante reflexão, sem falar do profundo respeito que nutre a todos os seres humanos,
o que pode ser facilmente dessumido da forma como se relaciona com absolutamente todas as pessoas que o cercam. Por tudo e, portanto, seus pares da Faculdade de Direito tomaram a iniciativa de submeter ao Conselho Universitário a atribuição do título de professor emérito, que foi aprovado por unanimidade. O título de professor emérito constitui o maior galardão da vida acadêmica, uma distinção para aqueles cuja conduta ética, a inteligência ímpar e a excelência acadêmica o faz uma verdadeira referência na instituição que os galardoa. Bem por isso, pode-se dizer que o título faz do seu recipiendário um autêntico paradigma para seus pares, modelo a ser seguido pelas atuais e seguintes gerações, enfim, um ícone da docência e da produção de conhecimento. E, como se diz em direito, no caso do professor Roque Carrasa, essa concessão não tem caráter constitutivo, mas declaratório, pois o professor Roque sempre foi, é e será um paradigma para todos nós. Obrigado pelas palavras, professor doutor Vidal Serrano Nunes Júnior, representando aqui o Conselho Universitário e também a direção da Faculdade de Direito. Eu convido neste momento para também compor aqui o centro do palco outros membros do Conselho Universitário da PUC São Paulo. Neste momento eu convido o professor doutor Aparecido Nicoletti, diretor da Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia. Convido também o professor doutor David Oliveira Lemes, diretor da Faculdade de Estudos Interdisciplinares. E convido a nossa irmã Valdete Contim, representando a Fundação São Paulo, mantenedora da PUC São Paulo. Neste momento, convidamos ao púlpito o senhor secretário-geral da Reitoria, doutor Fábio Mariano da Silva, para proceder à leitura do diploma de professor emérito ao professor doutor Roque Antônio Carrasa. República Federativa do Brasil, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. A professora doutora Maria Amália Pia Bibianderi, reitora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com fundamento no que dispõe a seção 4 do capítulo 3, título 7º do Regimento Geral da Universidade, dando cumprimento à deliberação do Colendo Universitário, tomada em sessão do dia 28 de setembro de 2022, aprovada pelo eminentíssimo e reverendíssimo cardeal Odilo Pedro Scherer, arcebispo metropolitano de São Paulo e grão-chanceler da Universidade, confere o título de professor emérito ao excelentíssimo senhor professor doutor Roque Antônio Carrasa, pelos relevantes serviços prestados à Universidade. São Paulo, 23 de agosto de 2023. Neste momento, a magnífica reitora e presidente deste egrégio Conselho Universitário, professora doutora Maria Amália Anderi, procederá à entrega do diploma ao professor doutor Roque Antônio Carrasa. E neste momento, a magnífica reitora, a professora doutora Maria Amália Anderi, fará seu pronunciamento em homenagem ao professor emérito. Mais uma vez, muito bom dia aos que aqui estão, aos nossos professores, funcionários, ao Conselho Universitário, que nos dá a honra e a missão de estarmos aqui. Sem o Conselho Universitário, aqui não estaríamos. Aos familiares do professor Carrasa, na figura da professora Beth, dessas 5 maravilhosas crianças, que são a continuidade da família. Muito bom dia a todos.
Muito bom dia à mesa, muito especialmente a um convidado que representa a sociedade civil e, mais do que isso, as autoridades brasileiras. E, em nome de todos, eu quero cumprimentar o doutor Ricardo Wanaf. Muito obrigada, doutor Ricardo, pela sua presença e de todos que aqui estão. Eu quero cumprimentar também, com muito prazer e muita satisfação, a professora Ângela Lessa, que divide comigo a reitoria, ao professor Vidal Serrano, diretor da Faculdade de Direito, que aqui representa a faculdade e o Conselho Universitário. Muito bom dia. E muito especialmente, ao doutor, professor, livre-docente, nosso professor titular há anos, doutor Roque Antônio Carrasa. É uma enorme satisfação estar aqui. E o professor Vidal fez uma excelente fala que mostra a importância acadêmica, a importância para a Faculdade de Direito, o orgulho para todos nós, que é termos no nosso quadro alguém da estatura, com o compromisso, com a história e com a verve acadêmica que tem o professor Roque Carrasa. A mim cabe, talvez, dizer um pouco o que representa, para mim, em nome da PUC São Paulo, conceder um título de professor emérito. E eu quero aproveitar aqui e cumprimentar, em nome de, como professor da casa, e assim quero cumprimentar todos os professores da casa, um outro emérito que aqui está, o professor Paulo de Barros Carvalho. Tudo que eu vou dizer para o professor Carrasa vale para o senhor, professor Paulo. Isso porque são muito poucos os professores eméritos dessa casa. Eu pedi uma listagem antes dessa sessão para que pudéssemos saber quantas vezes esta casa, nos seus 77 anos, completados ontem, a segunda universidade não pública brasileira, quantas vezes esta casa, que é antiga, muito antiga para os padrões brasileiros, concedeu o título de professor emérito. Nós tivemos, nesses 77 anos, seguramente, alguns milhares de professores que passaram pela PUC São Paulo. Apenas 25 receberam o título de professor emérito. Esse é o tamanho, a importância, essa é a relevância, esse é o tamanho da honra que, neste momento, o Conselho Universitário concedeu ao professor Roque. E com muito merecimento, porque não seria uma honra se não fosse com merecimento. Eu fui ao Lattes do professor Roque e descobri lá, fiquei morrendo de inveja, professor, eu descobri quase 200 de artigos, quase 100 de livros, quase mais de 100 de capítulos. Nem contei os orientandos, os mestres e doutores. Isso é tudo que uma universidade precisa, quer, almeja, do ponto de vista do destaque acadêmico e da produção, da contribuição de um docente para o conhecimento na sua área. Mas eu queria destacar algumas outras coisas. O professor Roque Carrasa contribuiu muito nessa universidade, também institucionalmente. Ele foi chefe de departamento, mais de uma vez, foi coordenador de programa, foi vice-diretor de faculdade, ou seja, foi um docente dedicado à vida institucional dessa universidade. E é um docente que agregou no seu entorno pessoas, amigos, colegas, companheiros, estudantes. Então, o professor Antônio Carrasa, Roque Antônio Carrasa, fez de um tudo nessa universidade, de um tudo que a gente gosta, de um tudo que a gente valoriza. Ele foi docente, ele participou da formação de graduandos e pós-graduandos, ele foi gestor, ele foi pesquisador. E ele é docente, espero que ainda venha a ser gestor, e é também, ainda hoje, um ativo pesquisador, porque ativamente produz conhecimento. É por isso, professor Carrasa, que a sua unidade o escolheu como para uma homenagem especial.
É uma homenagem especial, é a maior homenagem que a universidade pode dar, a de reconhecer que alguém é emérito. Isso significa que aquele docente não só contribuiu para a vida universitária, não só atendeu às melhores práticas, aos maiores parâmetros, os mais exigentes critérios da vida universitária, mas soube se fazer presente, soube formar gerações, e é importante que a universidade assim reconheça. A universidade, eu digo sempre, é uma instituição do bem, é uma instituição que não está aqui para fazer mal a ninguém, é uma instituição que prima pela civilidade, prima pelo debate, prima pela diversidade, prima pelo pensamento e pelas atitudes racionais. Mas a universidade é também um lugar de competição, e competição de doutores, de competição daqueles que têm todas essas qualidades. Quando alguém recebe o título de emérito, alguém furou uma bolha muito importante, a bolha da competição com seus pares, a bolha da competição com os seus colegas, e foi reconhecido pelos seus pares, pelos seus colegas, pelos mais importantes colegiados da universidade, como uma pessoa especial, e uma pessoa que deve servir e é exemplar para a vida universitária. É isso que representa esse título, e, com muito, muito orgulho, eu o titulei professor emérito da Pontifícia Universidade Católica. Seja muito bem-vindo a esse clube de tão poucos. Eu tenho que quebrar o protocolo, porque eu esqueci de fazer uma coisa super importante. Dom Odilo Pedro Scherer, nosso grão-chanceler, havia confirmado a sua presença nesse evento, tão importante ele é, mas um bispo faleceu, e ele hoje celebrava, agora pela manhã, uma missa solene, a missa funerária, né, do bispo. E me pediu, pessoalmente, que trouxesse seu abraço ao professor Carrasa. Sinta-se abraçado e abençoado por Dom Odilo Pedro Scherer. Obrigado pelas palavras, magnífica reitora, professora doutora Maria Amália Anderi. Agora é com muita alegria que passamos a palavra ao nosso homenageado, professor doutor Antônio Roque Carrasa. Excelentíssima senhora, professora doutora Maria Amália Habib Anderi, magnífica reitora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Excelentíssimo senhor desembargador Ricardo Maíra Naf, digníssimo presidente do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo. Excelentíssimo senhor desembargador Antônio Carlos Cedenho, digníssimo vice-presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Excelentíssimo senhor doutor Vidal Serrano Nunes, digníssimo diretor da Faculdade de Direito da PUC de São Paulo. Excelentíssima senhora professora Ângela Brambila Lessa, digníssima vice-reitora da PUC de São Paulo, em cuja pessoa peço vênia para saudar a todos os integrantes do Egrégio Conselho Universitário. Excelentíssimo senhor desembargador Vanderlei Federic, digníssimo presidente da primeira sessão de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, em cuja pessoa peço vênia para saudar a todas as autoridades presentes. Minhas senhoras, meus senhores, prezados amigos, os que me conhecem sabem que normalmente falo de improviso, ou, quando muito, alinhavo algumas ideias e depois deixo que a emoção de momento dirija a minha fala, assim como, mal comparando, fez Cervantes quando deu vida e colocou na estrada o grande herói Dom Quixote de La Mancha. Hoje, porém,
deliberei ler o meu discurso. A grandiosidade desse evento, a presença de tantas autoridades, de tantos professores, familiares, amigos, que todos os presentes são amigos, e a própria tradição acadêmica motivaram-me a ler o meu discurso. De qualquer maneira, agradeço comovido a presença de todos nesta sessão solene do Egrégio Conselho Universitário, que acaba de me outorgar, para grande honra minha, o título de professor emérito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Eu agradeço as palavras amáveis e altamente generosas com as quais a professora doutora Maria Amélia Anderi me saudou. Habituado a ouvi-la, sabia dos seus grandes predicados retóricos, mas mesmo assim não pude deixar de me impressionar pela magia de suas palavras, que me transformaram numa personagem importante. Na verdade, não passo de um estudioso da ciência do direito. Agradeço, por igual modo, as palavras generosas do professor doutor Vidal Serrano Nunes Júnior, diretor da Faculdade de Direito, da minha Faculdade de Direito, mestre indiscutível do direito público, que, com seu descortínio e sua competência, tem mantido nossa escola no padrão de excelência que sempre a caracterizou. Muito bem. Prezados amigos, vivo agora um momento de grande emoção. Lembro-me com saudade daquela manhã radiosa e ensolarada do começo do mês de fevereiro de 1968, quando, no verdor dos meus 18 anos, fiquei aguardando a abertura do portão principal do hoje prédio da reitoria para me submeter aos exames vestibulares, que à época não eram unificados, com o intuito de ingressar na Faculdade de Direito dessa universidade. Tímido e embaraçado, trazia no olhar e no espírito a inquieta indagação de quem se aventura rumo ao desconhecido. Era o primeiro passo na árdua caminhada que me conduziria à láurea do bacharelado. Por mais que minha imaginação fosse fantasiosa, como só em ser as imaginações dos jovens, não ousava sonhar com o esplendor dessa manhã, tão distante no tempo, tão longo o caminho percorrido. 55 extensos anos. Em suma, o alvoroço da chegada não me permitiu antever o futuro. Agora, volvendo as vistas para aqueles dias decisivos da minha vida e rememorando a singeleza daquele distante vestibular, sinto escorrer em minha alma uma lágrima de saudade. Parece-me que tudo aconteceu ontem, tão nítida em minha memória a lembrança daquela alvorada. E, no entanto, já se passaram 55 anos. Pois bem, na semana passada, sabendo desta cerimônia, peregrinei pelo prédio velho, onde funcionava a Faculdade de Direito quando a cursei. Prédio velho que não visitava há tempos. Ao pisar do segundo andar, onde tive minhas aulas do curso de bacharelado, comecei a ouvir, de início timidamente, depois em tropel, os passos dos professores que ali haviam me ensinado. Oswaldo Aranha Bandeira de Melo, José Pedro Galvão de Souza, José Horácio Meireles Teixeira, Adib Casseb, Leonardo Vanacker, André Franco Montoro, Nicolau Naso, Paulo Bonilha, Valdemar Maris de Oliveira Júnior, Benedito Lhoa Vieira, João Batista de Oliveira e Costa Júnior, José Dalmo Fairbanques de Matos, João Bernardino Garcia Gonzaga, José Frederico Marques, Washington de Barros Monteiro, Hermínio Alberto Marques Porto, Geraldo Ataliba. São nomes que meus lábios pronunciam com admiração e respeito. De suas límpidas inteligências,
muito me beneficiei. Afinal, como tocar o raio sem ficar incendiado? Estão todos aqui presentes em espírito, vivem em minha mente e em meu coração, aguardam por mim o reencontro na eternidade. Saudade. Mas tive outros grandes professores que nesta casa continuam a difundir suas luzes, como o já citado professor emérito e titular Paulo de Barros Carvalho. Suas aulas, claras, precisas e eruditas, já sinalizavam a carreira fulgurante que o aguardava, graças ao brilho impagável do seu talento. Peço vênia igualmente para saudar os meus ex-alunos, doutores Ricardo Anaf, Vital Serrano Nunes e Fábio Mariano da Silva, ao meu colega de turma, desembargador federal Antônio Cedenho, e ao meu colega de concurso de ingresso no honroso Ministério Público do Estado de São Paulo, Dr. Jacques de Camargo Penteado, o maior procurador de justiça que conheci. O tempo foi passando e outros grandes nomes da área jurídica vieram juntar-se aos que já citei. De antemão, pedindo escusas por não poder nominá-los todos, até para evitar imperdoáveis esquecimentos, saúdos nas pessoas da professora doutora Jucira Maria de Melo Viana, diretora adjunta da Faculdade de Direito, e dos chefes de departamento da mesma faculdade. São todos educadores esclarecidos e adiantados. Registro ainda, por oportuno, que tive o privilégio de, nos meus 49 anos de docência superior, presenciar várias gerações de alunos que passaram por mim como folhas e flores de uma eterna primavera. É ponto pacífico que o tempo esbordou a mocidade com o fuste da velhice. Aos poucos, os que ainda ontem eram jovens se dão conta de que não restam tantos grãos de areia nas ampulhetas de suas vidas. Mas vejo, com satisfação, que o futuro já chegou, e chegou com vantagens sobre mim, que estou prestes a ensarilhar as armas. Digo com vantagens porque esses jovens juristas estão revolucionando o direito nas múltiplas carreiras em que atuam. O mesmo ideal move estes homens e mulheres, o de proteger e dar a todos dignidade e justiça, sem distinções de sexo, de raça, de gênero, de posição política, de credo religioso, de condição social ou de fortuna. E é em nome dessas pessoas, do passado e do presente, que hoje recebo, com muita humildade, esse título que tanto me distingue e enternece meu coração. Sou a todos profundamente grato. Jamais esquecerei este momento que imprime em mim as marcas da honra e do respeito. Há anos venho dizendo, e com justificado motivo, a PUC nada me deve. Eu sim devo tudo a ela. Minhas senhoras e meus senhores, permitam que eu lhes fale um pouco de mim. Se não trago o renome, os títulos e os trabalhos dos juristas que mencionei, reivindico o direito de proclamar que partilho com eles da mesma dedicação e do mesmo amor ao direito e à justiça. Formado há 50 anos, posso dizer que tenho 55 anos de exercício da profissão jurídica, pois meu primeiro dia de faculdade foi também o primeiro dia em que passei a frequentar as bibliotecas especializadas, as salas de aula e os tribunais. Penso que não há nada que não tenha visto em minha profissão. Fui promotor de justiça e depois procurador de justiça, cargo no qual me aposentei. Hoje, advogado, convivo diuturnamente com as grandes questões jurídicas, mormente na área do direito tributário. Ingressei na carreira docente aqui na PUC em 1974 como instrutor voluntário, passando em 1976 a condição de professor auxiliar de ensino, agora contratado.
Aqui fui galgando os degraus da carreira universitária, tornando-me sucessivamente professor assistente-mestre, ainda em 1976, professor assistente-doutor, em 1978, professor associado, em 1985, e, finalmente, professor titular, em 1989. Ao longo da vida acadêmica e profissional, empenhei-me ao máximo em defender meus pontos de vista com urbanidade e comedimento. Se fracassei nesse intento, não foi por falta de empenho. Antes, sempre procurei desarmar meus adversários pela persuasão, jamais feri-los ou humilhá-los. E quando reconheci a inutilidade da polêmica e o intuito puramente agressivo do contendor, preferi a solução pacífica do silêncio. Em suma, nunca tive a intenção de prejudicar a quem quer que seja. De qualquer modo, peço humildemente perdão a quem, involuntariamente embora, possa ter ofendido ou magoado. Agradeço a Deus que me guiou e protegeu quando fraquejei diante dos naturais embates da vida. Continuo a crer nele, na Santa Igreja Católica e nos seus ministros. Integro com muito orgulho a União dos Juristas Católicos de São Paulo. Sou também muito grato aos irmãos maristas, grandes educadores, que me incutiram o amor ao estudo, à leitura e à reflexão, que é inimiga das leviandades e das precipitações. Deles digo que merecem a frase do grande Rui Barbosa: a suprema santificação da linguagem humana, abaixo da prece, está no ensino da mocidade. Porém, não estou aqui para fazer minha apologia, já que cedo aprendi que elogio de boca própria é vitupério. Depois, não passo de um homem pequeno que tenta ser maior do que os deuses em geral o permitem. Apenas afirmo que fui e continuo sendo um estudante, um eterno estudante, sempre procurando aprender. Aprender com os maiores, aprender com os pares, aprender com os alunos, que ninguém é tão professor que não possa ser um pouco aluno, nem tão aluno que não possa ser um pouco professor. Afinal, é do entrechoque de ideias que, no mais das vezes, faísca a verdade. Aqui na PUC, aprendi a não desanimar ante os reveres da vida, que, quando se tem vocação, o próprio exercício da atividade profissional é a melhor paga, que, enfim, se deve aproveitar a enorme e maravilhosa oportunidade de fazer o bem às pessoas. Aqui na PUC, aprendi e aprendo o real significado da palavra entusiasmo, etimologicamente, um Deus interior. Esse Deus interior nos dá uma atitude intelectual otimista, ágil e dialética, que é a característica do jurista de hoje. Não é só a técnica que aqui adquirimos, mas o divino entusiasmo de praticar aquela que, para mim, é a mais bela das ciências, a ciência jurídica. Mais bela porque engrandece o homem, mesmo desfigurado pelo crime. Estou com Dom Eugênio Salles, saudoso cardeal emérito do Rio de Janeiro, quando proclamou com grande sabedoria e caridade cristã: bandido tem direitos humanos também. Não tem o direito de ser bandido, mas não pode ser injustiçado. Como discordar desse santo homem? Minhas senhoras e meus senhores, nossa faculdade de Direito é considerada a melhor do país. É interessante notar que não se impõe pelo vulto arquitetônico. Pelo contrário, o prédio que a abriga é até bem modesto e tem muitas deficiências que mesmo os que acabam de chegar logo percebem. Existem seguramente por esse Brasil afora pelo menos 2 dezenas de faculdades de direito mais bem instaladas do que a nossa. A nossa, porém, tem uma mística, um fogo sagrado que a maioria das outras luta em vão por obter. É que na Faculdade de Direito da PUC de São Paulo, os alunos não recebem apenas informações sobre as leis vigentes e o melhor modo de interpretá-las e aplicá-las.
recebem, acima de tudo, formação jurídica, isto é, a capacidade de compreender os textos normativos e de resolver, com espírito crítico, os grandes problemas do direito. Mas nela aprimoram o conhecimento dos valores humanos, como a liberdade, a coragem cívica, a responsabilidade social, a justiça. Nela é ensinado ser o estudo ainda a maior arma de combate. É um tesouro que se acumula dia a dia, não vem de herança, mas do esforço próprio. Termina sempre por dar a vitória a quem o possui em maior extensão e com maior profundidade. Aqui também é ensinado que vencer não é amealhar fortuna, vencer é viver com honra, é ampliar os próprios conhecimentos, é melhorar o mundo e os homens, é renovar a cultura, é ter a certeza íntima do dever bem cumprido. Aqui, em suma, é ensinado que vencer para o profissional do direito é estancar o sofrimento moral da vítima, é reparar a injustiça, é apagar a mágoa do oprimido, é dar a cada um o que é seu, mesmo que a caminhada seja longa, a fadiga imensa, a retribuição mesquinha. Proclamo, por indeclinável imperativo de justiça, que nesta universidade ninguém, professor, funcionário ou aluno, é punido ou premiado por sua ideologia. Aqui reina o princípio do respeito recíproco, da liberdade docente, da tolerância, e a tolerância, especialmente, é condição essencial da vida universitária. Friso que a Pontifícia Universidade de São Paulo, Universidade Católica de São Paulo, com seus 77 anos completados ontem, de profícua existência, não é simplesmente aquele elo entre o passado e o presente a que Marcel Proust se referia em seu famoso Em Busca do Tempo Perdido, La Recherche du Temps Perdu. Não, seu glorioso brasão, a sabedoria e a ciência serão aumentadas, sapiência e algebitur ciência, já revela que esta casa é um instrumento de preservação do que há de melhor do passado para que se construa um futuro mais sábio. Ressalto, ademais, que a PUC de São Paulo nos incute, acima de tudo, o amor à verdade. Verdade que, segundo estou convencido, só se alcança fazendo refulgir e, por vezes, até mesmo arder as coisas. Do contrário, isto é, permanecendo em atitude de conformismo diante do pré-estabelecido, não apenas ficamos inertes, como regredimos, o que desserve a causa da ciência. Afinal, como apregoava Pascal, o homem é visivelmente feito para pensar, e ouso acrescentar, pensar corretamente na busca incessante da verdade. Assim procedendo, atendemos à exortação do Papa Paulo VI, no sentido de fazer da universidade a cidade da inteligência, colocando-o a serviço do aperfeiçoamento humano. Mas, para tanto, devemos lutar não apenas com palavras, lutar com atos de coragem contra todas as formas de injustiça, a injustiça da fome, a injustiça da miséria, a injustiça da doença, a injustiça do descaso, a injustiça da degradação da pessoa humana. De fato, devemos lutar em favor do homem sem direitos, sem teto, sem terra, sem saúde, sem verdadeira liberdade. Vale aqui a advertência de João Cabral de Melo Neto em sua clássica Morte e Vida Severina, peça tão cara a todos nós da PUC de São Paulo. É difícil defender só com palavras a vida, ainda mais quando ela é esta que se vê severina. Mas o povo não quer apenas justiça que não o atende, nem direito que não o conhece. Quer sim justiça que se cumpra e direito que o respeite. Queridos amigos, em meio a essa profissão de fé, quero que saibam do orgulho que eu senti e que certamente os professores desta casa partilham ao responder pela primeira vez a pergunta: o que você faz da vida? Disse: sou professor da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
da legendária Faculdade de Direito, que nos seus 77 anos de existência já deu ao mundo jurídico incontáveis jurisconsultos, magistrados, promotores, advogados, delegados de polícia, empresários, políticos, ministros, filósofos, embaixadores, todos homens e mulheres de ação e de pensamento. Aqui chegado, noto que se aproxima a hora de caçar as velas do meu discurso, que já é mais longo do que deveria, embora minúsculo, para retratar o quanto sou grato aos amigos que me homenageiam. Antes, porém, quero agradecer de modo especial a minha mulher Elizabeth Nazar Carrasa, às minhas filhas Ana Paula e Ana Beatriz, aos meus genros Carlos Gustavo e Gustavo Marzo, aos meus irmãos Dante, Mário e Roberto, aos meus cunhados Mário, Sole, Márcia, Vera Maria e Silvia, aos meus saudosos pais, João e Milba, aos meus igualmente saudosos sogros, Emílio e Amalim, aos meus co-sogros, Lisboa e Jucira, Flávio e Eliana, e aos meus netos, alegria e encanto da minha vida, Laura, Helena, Angelina, Carolina e Antônio, e também a saudosa Cristiane, que tão jovem, 31 anos, preferiu o céu. Agradeço a todos estes pelo apoio, estímulo, amor e amizade que nunca me negaram. E agora, a mensagem final. Como se sabe, o Brasil vive uma grave crise moral, política e social. Longe, de muito longe, vem o estribilho que já enfastia. A reiteração dos casos de corrupção e de fraude, e o que é pior, sua impunidade, acusam a ineficiência dos poderes públicos. Estes fenômenos estão se tornando tanto mais perigosos na medida em que habituam as pessoas a aceitar o desacato à lei e à ordem pública. Cabe a todos nós lutar para corrigir os erros e desvios que nos apequenam e envergonham perante as nações que o lugar comum apelidou de cultas e civilizadas. Os pessimistas certamente dirão que tudo isso não passa de uma utopia. Talvez, mas venha com cessa, a utopia existe e se confunde com o horizonte. Com efeito, damos um passo e o horizonte recua um passo. Damos 2 passos e o horizonte se afasta os mesmos 2 passos. Damos 10 passos e o horizonte corre 10 passos além. Por mais que caminhemos, nunca alcançamos o horizonte. Então, para que serve a utopia? Exatamente para isso, para caminhar. Falei-lhes há pouco em Dom Quixote, e agora volto a mencioná-lo. Sempre que saímos com bons propósitos, rumo ao impossível, confiando a Deus o resultado de nossas ações, é de acordo com o Quixote que estamos agindo. Agimos sabendo que o heroísmo do cavaleiro não está em seus feitos, mas nas disposições de sua alma. Afinal, fracassar é muitas vezes apenas o ponto de partida para, afinal, vencer. Sem mais, muito emocionado e grato pelo título de professor emérito, só me resta dizer a todos, excelentes amigos, muito, muito, muito obrigado. Obrigado pelas palavras e parabéns ao agora professor emérito da PUC São Paulo, doutor Roque Antônio Carrasa. Passamos a palavra novamente
a magnífica reitora e presidente deste egrégio Conselho Universitário, professora doutora Maria Amália Anderi, para o encerramento desta cerimônia. Antes de encerrar a cerimônia, convidamos a todos para tomar um café no hall e depois dessa belíssima sessão do Conselho Universitário, declaro encerrada a sessão extraordinária do nosso Conselho Universitário da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Muito obrigada a todos. Em nome da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, nossos agradecimentos a todas e todos. Tenham um bom dia.